Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe. Hoje estamos na quarta-feira, a quarta semana, estamos aí no meio da quarta semana já. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ler o capítulo 37, 38 e 39 de Gênesis. Estamos aí se encaminhando aí para a reta final desse livro maravilhoso, que é o livro de Gênesis. Agora nós vamos entrar numa história, em uma das histórias mais extraordinárias que o livro de Gênesis pode contar, né? Que nos conta, que é a história de José, irmãos. E nós vamos começar esse capítulo 37 falando de José, entendendo um pouco da vida de José. E vamos nessa aí, vamos embarcar nessa aí, vamos ver o que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje. Glória a Deus. Se eu fosse você, me ajuda, compartilha aí esse vídeo, toca aí no sininho e se inscreve aí no meu canal, Pastor Rafael Ferreira. Quanto mais inscrito, melhor, mais engajamento o canal vai ter, maior o crescimento, mais vidas vão ser alcançadas pela pregação da palavra. E aqui é assim, é a leitura diária. O plano de leitura é em ordem cronológica, é diferente. Tanto é que nós já lemos o livro de Jó inteiro, agora nós estamos no livro de Gênesis, do capítulo 37, e eu convido você, nesta manhã, neste momento, a colocar a mão no teu coração e juntamente comigo vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de lermos. Temos liberdade hoje para ler a palavra do Senhor, para ler a Bíblia Sagrada. Então nós vamos agradecer a Deus. Por isso, meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos liberdade, Senhor, aqui no Brasil nós temos ainda liberdade, meu Pai, para ler a Tua palavra, a Tua santa palavra, para meditarmos na Tua palavra. Por isso, Senhor, eu rendo graças a Ti e faço um pedido ao Senhor nessa manhã, meu Deus, que a Tua palavra venha a ser como uma preciosa semente, que o meu coração, Senhor, venha estar como uma terra fértil, meu Pai, e que esta semente, Senhor, venha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, frutos permanentes, Senhor. Peço a Ti, meu Pai, pelos meus irmãos que irão assistir esse vídeo, meu Pai, que todos eles, Senhor, venham ser tocados pelo Teu Espírito, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, que todos venham ser alcançados pela Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, venha ter poder sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 37 e o verso 1 diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Aqui nós já vemos que José, ele tinha um encargo já de responsabilidade aos 17 anos, de cuidar do rebanho do teu pai, né? De pastorear o rebanho do seu pai. Parece que eu vejo Deus já preparando José para ser um líder, para cuidar de pessoas, né? Para liderar pessoas. Aos 17 anos, tendo a oportunidade de cuidar do rebanho do seu pai, né? Me dá essa impressão que Deus já lá da sua juventude, Deus já começa a preparar José para liderar pessoas. E aqui, quando a Bíblia fala aqui que ele relatava todas as coisas erradas, né?
algumas coisas erradas que seus irmãos faziam, estava falando de lealdade, né? Um bom líder precisa ser leal, né? Precisa também, e assim, ser recíproco a lealdade, tanto do líder quanto do liderado. Os liderados precisavam ser leal ao seu líder. E aqui, então, eu já vejo características de uma liderança, lealdade, autoridade sobre as pessoas. E a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, uma pessoa autoritária. Não, a autoridade tem a ver com respeito. Amém? Versículo 3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Era o filho da velhice. Já tinha superado os desafios, passado por alguns processos ruins, dolorosos, né? Algumas renúncias já tinham sido feitas. E aí Jacó vai ser pai, já era idoso, quando ele vai ser pai de José. E aí ele vai pegar um apreço, um amor, porque vai conseguir dar mais atenção, né, para José. Geralmente acontece isso com os netos, né? Os pais ali naquela correria de crescer, de dar um bom futuro para os seus filhos, acaba em algum tempo do crescimento dos filhos se ausentando por trabalho, né? Pensando no futuro dos filhos e ali por causa do trabalho, por causa dessa luta diária, né, que os pais têm para zelar, para preparar algo melhor para os filhos, muitos vão ser ausentes, vão se ausentar e vai desfrutar quando seus filhos forem pais. Aí quando o pai se torna avô, aí ele consegue dar mais atenção para os seus netos do que para com o filho. É assim que acontece, porque quando vem o neto, o avô já passou daquela fase de trabalhar noite e dia, de ficar ausente, de estar fora de casa por alguns dias, trabalhando. Passou-se essa fase. Já venceu na vida, já estabilizou, aí vai conseguir dar uma atenção maior para o neto do que para com o filho. O filho ele trabalhou, ele lutou para conquistar, tal, ficou dias fora, longe, tal, de casa, dos filhos, perdeu reunião de pais, perdeu muitos momentos de aniversário para estar trabalhando, para estar preparando algo melhor para o filho, um futuro melhor para o filho. Aí o filho se torna pai e esse avô agora consegue dar mais atenção para o seu neto. É assim que funciona. E com Jacó não foi diferente. Ali naquela luta, 20 anos ali trabalhando para Labão, e tal, e vai, e aquela luta, aquela diversidade, e ele tendo que prestar serviço ali para o seu tio, e passou-se os anos, ele vai conseguir dar uma atenção melhor para José. E por isso que ele está falando aqui, a Bíblia fala que Jacó amava mais José. Amava mais José também, não só porque também era filho da velhice, mas também era filho de Raquel. E sabemos aqui, pelas escrituras, que Jacó amava mais Raquel do que Lia, né? Mas, nesse contexto aqui, Raquel já tinha morrido. Os irmãos, vamos lá. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Havia um ódio terrível dos irmãos, porque Jacó demonstrava mais afeto para José. Certa noite, José teve um sonho e quando os contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este meu sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando os feixes de trigo. De repente, um feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.
Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Da maneira como ele contava, deixava os seus irmãos furiosos, os seus irmãos o odiavam mais. E é assim, quando você conta um sonho para uma pessoa, das duas uma. Ou ela te abençoa, ou ela te amaldiçoa. Ou ela se torna mais amigo seu, mais chegado a você, porque ela acredita que vai realizar esse sonho, você vai realizar esse sonho, ou ela passa a ser tua inimiga, passa a te odiar. E foi o que aconteceu aqui com os irmãos. Mal sabiam eles que esse sonho que José estava tendo era uma revelação de Deus, um propósito de Deus para a vida de José. Aleluia! Talvez o que você está vivendo, o que você está passando, você não está entendendo, né? Muita perseguição, uma luta, uma opressão, pessoas se levantando com palavras, te ofendendo, te apertando. É porque você está recebendo os sonhos de Deus, você está cumprindo ali, você está no processo para cumprimento de uma promessa, de um projeto de Deus, de um sonho de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Versículo 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com ciúme dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. E Jacó ficou lá pensando, né? Israel ficou pensando: o que será o significado desses sonhos? Será que esses sonhos é um aviso de Deus para a vida do meu filho? Daquilo que ele vai se tornar? Será que é? E ele ficou meditando nesse sonho, ficou meditando. Ele ficou pensando: será mesmo que... O que será que vai acontecer na vida do meu filho? Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se, e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Olha isso. Quando você recebe um sonho de Deus, uma revelação de Deus, da vontade dele, você pode ter certeza. Você vai ser odiado por isso, porque as suas atitudes parecem ser loucura. Deus pede para você fazer coisas, tomar decisões que aos olhos humanos é loucura. É loucura você abrir mão de um bem, é loucura você abrir mão de um conforto,
É loucura você tomar decisões difíceis, que ao olhar humano é até tolice. É até tolice. Mas se você tem uma diretiva de Deus, se você recebe uma direção de Deus, irmãos, vai, faz. Se Deus está mandando você ir, ainda que na lógica humana é improvável dar certo, ainda que na lógica humana é impossível dar certo, é impossível acontecer, vá, prossiga, porque Deus é contigo. Se Deus mostrou, Ele vai fazer acontecer. Agora é o seguinte, nós estamos vendo aqui que os irmãos odiavam tanto José e ficaram tão revoltados quando ele recebeu a túnica do seu pai, que agora vai planejar matar ele. Porque quem carrega um sonho de Deus, irmão, é alvo. Quem carrega um projeto de Deus é alvo de crítica, irmão. É alvo de crítica, é alvo de fofoca, calúnia. Se você tem sido caluniado, tem sido criticado, tem recebido palavras de maldição, saiba de algo. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem um projeto extraordinário na tua vida. Podem até tentar te matar, planejar te matar, mas todos os planos do inimigo serão frustrados sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Todos os planos do inimigo serão frustrados sobre a tua vida. O sonho de Deus vai realizar na tua vida. Deus vai realizar os sonhos dele, o projeto dele, aquilo que ele revelou, colocou no teu coração, aquele que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Em nome de Jesus, toda ferramenta levantada contra ti não prosperará. Diz as Escrituras isso, o Senhor diz isso. Nenhuma ferramenta levantada contra ti prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra juízo você vai condenar. Por que você vai condenar? Porque vai se cumprir na tua vida tudo aquilo que Deus te prometeu. Vamos lá. Glória a Deus. Mais tarde, eles tentaram planejar de uma forma de matá-lo. Versículo 19. Lá vem o sonhador. Aguenta, filho. Se Deus te revelou algo, e as pessoas ouviram, às vezes você está lá na igreja, e aí o pastor de lá do púlpito solta uma palavra de Deus sobre a tua vida. Irmão, pode ter certeza que vai ter irmão ali dentro que vai te caçoar. Principalmente se as coisas começarem a parecerem que está ao contrário daquilo que Deus revelou. Deus revelou que você vai ser próspero. Mas acabou de perder o emprego. Vem aí o empresário. Lá vem aí o próspero, o desempregado. Irmãos, vai ter que suportar a zombaria. Vai ter que suportar a chacota. Se você conseguir, irmão, suportar tudo isso, Deus vai te exaltar. Disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Terrível, irmãos. Terrível. Uma cisterna não é algo raso, não. Um poço é profundo, é mais de 10 metros de comprimento, de altura, sem água ainda. Imagino que ali no fundo daquela
cisterna havia escorpiões, bichos, né, peçonhentos. Está mais no deserto ainda. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, olha lá, da tribo de Ismael. Ismael foi filho de Abraão com Agar, né? Que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Então eles estavam indo em direção ao Egito com especiarias. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Assim, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Afinal, né? Ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. Olha isso. Já apontando para Cristo, né? Que Cristo seria vendido, né? E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? Olha isso, olha a maldade que eles fizeram, tanto com José, tanto quanto o pai, né, Israel. O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza. José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco por longo tempo. Lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo e foi comprado também, né? Foi vendido como escravo e foi comprado como escravo. Louvado seja Deus. Tudo isso que estava acontecendo, mal sabia José que era um preparo, era Deus preparando ele para ser um governador. Só quem consegue lidar com a vergonha, só quem consegue lidar com a humilhação, com a desonra, que pode ser honrado por Deus, que pode ser exaltado por Deus. Então nós precisamos dar boas respostas nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Sem reclamação, sem murmuração. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. É difícil. Mas com Deus tudo é possível. Sem Deus é impossível. Com Deus tudo se torna possível. O Espírito de Deus te consola, o Espírito de Deus te encoraja, o Espírito de Deus te fortalece, o Espírito de Deus te ensina, o Espírito de Deus te capacita. Então, nós devemos concentrar o nosso alvo no Senhor, nosso olhar no Senhor, tem que estar fixo nele. Embora estejamos passando por dificuldades, nosso olhar precisa estar no Senhor, porque é Ele que nos capacita a suportar as provações, as angústias, os medos, os temores. Ele
nos encoraja, nos fortalece a vencer todos esses desafios de nossas vidas. E José foi comprado por Potifar, certo? Vamos lá. Glória a Deus. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Olha só a besteira que Judá vai fazer. Vai se aliar com uma cananita. Era contra o costume, era contra uma lei de Deus, uma lei que era colocado no coração do homem, era contra, não era da vontade de Deus que o seu povo tivesse aliança, se casasse, os homens se casassem, as mulheres se casassem com as outras nações. Por quê? Porque Deus estava formando uma cultura. Deus forma um povo e começa a formar uma cultura, né? Dando regras, colocando a lei no coração dos seus homens, né? Dos homens que eram circuncidados. E lembrando ó, que já Judá, ele era um homem circuncidado. Era circuncidado. Ele recebeu a marca do Senhor na sua carne, na sua pele. Então, jamais ele poderia se casar com uma estrangeira. Vamos lá. Ele se casou com ela, teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Por que era perverso? Porque o pai já estava sendo desobediente. O pai é desobediente. E a mãe era estrangeira, era outro costume. Adoravam-se ídolos. Aí um homem desobediente que não teme a Deus se casa com uma mulher que não teme a Deus também, que não conhece a Deus, o resultado é isso. Homens perversos. Mas louvado seja Deus que hoje nós temos, hoje Jesus Cristo pode mudar toda a nossa história. Podemos até ser filhos de rebeldes, mas a graça de Deus e o favor de Deus em Cristo Jesus nos alcança e nos dá direito à salvação e uma transformação de vida. Mas nesse contexto aqui, nessa época, não era assim. Vamos lá. Então Judá disse a Onã, filho, irmão de Er: case-se com Tamar, como é exigido, para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Olha isso. Toda vez que tinha relação, que chegava no pico do prazer, ele tirava o seu órgão ali, né, genital, e derramava o sêmen no chão, justamente para a moça não engravidar. Olha que atrocidade, que maldade ele estava cometendo. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. Olha no versículo 10. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Agora, olha só. Porque ele estava evitando uma palavra que Deus liberou sobre o povo dele. Multiplicação. Crescer, sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. E aqui Deus, ele considera aquela atitude de
Onã uma pura maldade, uma pura maldade, uma pura maldade. Ele não suscitar ali, não zelar pela descendência do seu irmão. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse com seus dois irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tina para tosquiar as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Tina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Olha isso. Judá, com medo de seu filho Selá morrer, esconde, não fala, não avisa, não toma providência nenhuma para Selá se casar com Tamar. E Tamar fica sabendo, ó, o Selá, que é o caçula, já está adulto já. E Judá não tomou nenhuma providência para você se casar com ele. Aí de raiva, irmãos, de raiva, ela vai se vestir de prostituta. De raiva. Vamos lá. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Cajado, cordão e selo. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que lhe havia deixado como garantia. Olha só, o homem estava tão cego que jamais, irmãos, uma prostituta vai pedir uma garantia. Jamais. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrar em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Olha só a enrascada que Judá se enfiou, irmãos. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurar, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, olha isso, 3 meses depois, já era o período suficiente para a barriga já começar a crescer, né? Começar a crescer. 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção. De quem são estes? De quem são este selo, este cordão
e este cajado. Meu Deus. Quando ele vê o cajado, o cordão e o selo, que é o anel, o selo é o anel. Cajado. O que cajado representa? Autoridade. O que o anel representa? O cajado representa o serviço, o anel representa a autoridade e o cordão. E o cordão? O que o cordão está representando naquele momento da vida de Judá? O anel representa a autoridade. O cajado representa o serviço, não é? Autoridade, serviço e o cordão. Que o cordão está representando na vida de eu tenho aqui na minha Bíblia eu tenho aqui na minha Bíblia alguns exemplos, né? Aqui está falando do cordão. Aqui fala do selo pessoal, ó. Selo pessoal, um cilindro de pedra ou metal gravado com diferentes desenhos e geralmente usado no pescoço por meio de um cordão. Quando pressionado em argila ou cera, deixava uma impressão. Era como se fosse um carimbo, né? Judá bancou o hipócrita ao condenar Tamar à morte por adultério, quando ela mostrou o selo, cordão e cajado que o identificavam como o pai. Ele retirou a condenação. Então, o selo, cordão e cajado apenas era uma prova de que ele era o pai daquela criança que estava no ventre de Tamar. Mas tem um significado. Tem um significado. Ele era pastor de ovelhas também. Ele cuidava de rebanhos. Então, por isso que ele tinha o cajado. Está falando do serviço dele, de pastorear. Está falando do serviço de pastorear. O selo está falando de uma autoridade, que aonde ele selava, ele confirmava ali a autoridade dele. Agora, o cordão é um símbolo. É um símbolo. Quando você você coloca um cordão, algo está simbolizando ali na tua vida. Algo estava sendo representado ali na tua vida. Geralmente quando as mães, principalmente mãe, né? Quando coloca duas crianças no cordão, representando que ela tem 2 filhos. E ali no pescoço ele carregava um cordão. Né? Isso aí nós precisamos buscar no Senhor isso. O que significa o cordão? O que o cordão significa na vida de Judá? O selo, autoridade. O cajado, serviço, liderança, né? Liderança. Respeito. Cordão, respeito, né? As pessoas quando viam um homem com cajado, com anel, né? E com cordão, respeito, autoridade, honra, né? Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu,
pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: Este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: Como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Olha só, Zerá e Pérez já estavam aquela briga no ventre. A briga no ventre. Era evidente que a ida de Judá para aquela terra trouxe uma maldição muito grande sobre a vida dele. E agora seria duas nações, porque quando você vê uma criança, você vê uma nação, você vê um povo. Você não pode olhar para o seu filho e ver apenas o seu filho, você tem que ver toda a descendência dele, de homens e mulheres, de reis, de príncipes, de governadores que virão, né, através da descendência dele. Então, toda vez que Deus olhava para um menino, via uma nação. Toda vez que Deus olhava para o filho de Abraão, Isaac, viu uma nação. Olhava para Ismael, via uma nação numerosa, grande, um povo. Uma criança, você não pode ver apenas como, ele é meu filho, é apenas uma criança. Não, você tem que olhar e ver que ele vai ser pai, que ele vai ser avô, que ele vai ser bisavô, tataravô, vai ter uma descendência após a vida dele, através da vida dele. Vamos lá. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Olha só, o Senhor era com José e tudo que ele fazia dava certo. Isso chamou a atenção de Potifar. Todo serviço que Potifar encarregava José de fazer dava certo, porque Deus estava na vida de José. E aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. Para tudo dar certo na nossa vida, nós precisamos estar debaixo das mãos de Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa estar em nossas vidas. Você precisa estar cheio de Deus. Deus precisa estar com você. Se Deus estiver com você, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Por quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Então, José estava ali como escravo. De escravo passou a ser líder. Não deixou de ser escravo, mas passou a ser encarregado, líder, chefe. E Deus começou a abençoar a casa de Potifar. O que eu quero dizer com isso? O seu patrão, o seu chefe, o dono da empresa onde você trabalha, tem sido abençoado por Deus? Tem recebido bênçãos de Deus? Você tem sido um canal de Deus para o seu patrão receber bênçãos? O seu local de trabalho tem sido abençoado? A empresa onde você trabalha tem sido abençoada? O seu chefe tem sido abençoado? Porque se tiver, irmãos, Deus é na tua vida. Agora, se não tiver, tem alguma coisa errada. E aí nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor e perguntarmos: Senhor, por que não está prosperando?
se o Senhor me chamou para ser uma ferramenta, um canal de bênção? Por que as bênçãos não estão chegando na vida do meu patrão? Por que a empresa onde eu estou trabalhando está em crise? Você tem que orar, irmão. Você tem que orar. Porque aqui nós temos um exemplo de que Deus era na vida de José e abençoava Potifar. Deus vai abençoar o teu patrão através da tua vida. Deus vai prosperar. Nós vimos isso lá atrás com Jacó na casa de Labão. Labão foi amplamente abençoado por causa de Jacó. Então, quando você é um escolhido de Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. E o lugar onde você trabalha, onde você presta serviço é abençoado também. Recebe as bênçãos de Deus, a prosperidade. E você precisa orar também, interceder pelo teu patrão. Se Deus abriu essa porta, Deus vai sustentar. Deus vai prosperar. Por quê? É para nós sermos uma bênção de Deus naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Olha isso. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, com a mulher de seu patrão, ele iria estar pecando contra Deus. Por quê? Deus era na vida dele. Deus era a prioridade. Então, ele estava ali representando Deus naquele lugar. E se ele desse um mau testemunho, ele estava pecando contra Deus. Olha o temor que José tinha de Deus, o temor que ele tinha de Deus. Se eu me deitar com você, eu vou estar pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Olha só a cilada do inimigo. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Ficou uma prova lá. Ficou uma prova na mão dela. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Olha a mentira deslavada que essa mulher vai inventar. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então, contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Ficou furioso, homem, porque ele acreditou na mulher. Vai acreditar no escravo? Ele vai acreditar na mulher. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Ainda que os homens te maltratem, contudo, Deus é bondoso com você. Deus demonstra sua bondade para com você. E Deus fez José conquistar a simpatia do carcereiro,
que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Meu Deus do céu. Parece que se torna um sonho você saber, né? Você ter a convicção e a certeza de que Deus te abençoe em tudo que você faz. Parece que é algo a ser, uma meta a ser alcançada para nós cristãos. Quando lemos essa palavra, fala, meu Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Não o viver na prisão, né? Mas o Senhor está comigo, o Senhor carimbar todas as minhas atitudes, o Senhor selar, o Senhor abençoar, o Senhor, como o Senhor fez com José, o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Por quê? José temia Deus, José tinha Deus como a sua prioridade. José foi injustiçado? Foi. José foi injustiçado. Inventou uma mentira a respeito dele? Inventou. Mas Deus estava com ele. Ele foi injustiçado porque ele permaneceu na verdade. Ele perseverou. Ele foi fiel a Deus. Ele poderia muito bem ter tido relação com aquela mulher. Poderia muito bem. Tinha a oportunidade ali. Mas ele tinha o temor de Deus. Ele tinha Deus ali, ó, a sua essência. Ele era servo de Deus. Ele tinha a marca de Deus. E por ele ter a marca de Deus, ele respeitava, ele temia a Deus. Você quer viver uma vida abençoada por Deus? Você quer que Deus confirme, que Deus abençoe as obras de suas mãos? Tema Ele. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero encerrar nessa manhã te encorajando. Deseje também viver isso. Eu desejo viver isso. Que Deus venha me abençoar em tudo que eu fizer. Todos os passos que eu der. Eu quero que Deus me abençoe. Todas as decisões que eu tomar, eu quero que Deus me abençoe. Deseje isso também. Deseje isso. Fala, Senhor, eu quero, Pai, eu desejo isso. Que o Senhor venha ser a minha prioridade, como o Senhor era a prioridade na vida de José. Que eu venha temer ao Senhor. Que eu venha pensar, meu Pai, antes de agir. Que eu não venha agir e depois pensar no que eu fiz. Não, que eu venha pensar antes de agir, Senhor. Que eu venha colocar o Senhor como prioridade em minha vida. Para que eu possa desfrutar, Senhor, das bênçãos do Senhor. Das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Se conecte aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Toque aí no sininho para o YouTube te notificar quando os vídeos forem postados. Ao alcançar a marca de 50 inscritos no meu canal, eu vou passar a fazer as lives ao vivo. Por enquanto estou gravando ao vivo, estou gravando, né? Estou editando e estou mandando para o YouTube. Mas quando chegar na marca de 50 inscritos no meu canal, vou passar a fazer ao vivo. E aí vai ser melhor ainda, irmãos. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.